temos o efeito aqui de uma forma totalmente diferente, mas aplicado lindamente e perfeitamente aqui, como se fosse um xerox, uma impressão. E fica bem legal, fica muito maneiro. Oiê, pra você que não me conhece, eu sou o Guilherme Delvaux, e pra você que já me conhece, eu também sou o Guilherme Delvaux. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse efeitinho aqui de bitmap no Photoshop pra deixar suas artes ainda mais, ó, uma delicinha, tá bom? Então se você já gostou, vem comigo que é sucesso. Então aqui na tela do Photoshop de criação, é importante você ficar atento somente na resolução. Aqui na largura e altura você pode colocar como você quiser, eu vou deixar em 4:5. A resolução é importante você colocar em 300 dpi, porque futuramente no efeito isso aqui vai ser importante. Criei meu arquivo, vou pegar a imagem aqui que eu escolhi, essa moça aqui gritando. Aqui a gente basicamente vai usar o efeito de bitmap no Photoshop para fazer esse efeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui nesse painelzinho e abrir a função limiar. Por quê? Eu vou separar as sombras das luzes, tudo que for escuro ele vai deixar em preto, tudo que for luz ele vai deixar em branco. Aqui você pode regular como você quiser, mas é legal você deixar aparecer bastante da imagem para o efeito ficar legal. Aqui eu gosto de deixar passar um pouquinho, porque fica meio que com efeito de xerox, que é o efeito que eu gosto de fazer. Então aqui para mim já ficou bom, isso aqui vai depender da sua imagem também, então isso aqui não tem muito um padrão a seguir. Agora o próximo passo vai ser você tirar esse branco aqui e deixar ele cinza, porque futuramente quando você for usar o efeito, se você deixar aqui em branco, o efeito não vai pegar nas partes brancas, mas eu quero que o efeito pegue. Então, vem aqui no painelzinho de ajuste, mapa de degradê, o preto você pode deixar como tá, e aqui onde está o branco você vai colocar um cinza, só para tirar esse super branco que está aqui. Agora você vem aqui, seleciona todas as camadas, clica com o botão direito, e vem converter em objeto inteligente. Agora que a gente tem um objeto inteligente, a gente vai vir aqui em imagem, modo e mudar para tons de cinza, porque o efeito que a gente quer é o bitmap, mas ele só vai aparecer para a gente utilizar aqui depois que a gente mudar para tons de cinza. Então, mudando para tons de cinza, você pode clicar aqui em achatar, ele vai colocar tudo em uma camada só. Voltando novamente aqui em imagem, modo, agora sim você marca o bitmap. Nessa caixinha aqui, ele vai te dar a opção de você escolher o DPI da saída. Por isso que é importante você deixar em 300 dpi, porque aqui você vai colocar um pouco abaixo do 300 dpi, porque isso aqui, a saída, vai ser de acordo com o tamanho do DPI. Então, quanto menos DPI eu colocar, maior vai ficar o efeito, e quanto mais eu colocar, menor vai ficar. Então aqui, eu coloquei em 300 dpi o meu arquivo, e vou deixar a saída do efeito em 250 dpi. Aqui no modo de utilizar, tem essas opções, mas eu prefiro deixar em tela de meio tom, porque ele vai me dar várias opções de efeito. Então aqui eu posso dar um OK. Aqui na frequência eu posso deixar em 100. Aqui eu nunca mudo, sempre deixo em 100. O ângulo também meio que tanto faz. E aqui a gente tem essas opções de efeito. Eu particularmente gosto de usar o cruz, então vou deixar o cruz marcado, mas vocês podem testar aí para ver qual que você gosta mais. Dando um OK, pronto. A imagem já virou um bitmap. Quando vocês forem dar um zoom aqui, vocês conseguem ver que tá tudo transformado em um efeito de bitmap. Agora, para a gente conseguir fazer os outros efeitos, a gente vai ter que voltar a nossa imagem para RGB. Então eu venho aqui em modo, volto para tons de cinza, deixo em 1 mesmo, para ele ficar na proporção que eu deixei, dá um OK, volto aqui novamente, imagem, modo, cores RGB, e agora o meu arquivo voltou para cores RGB. Você pode fazer várias coisas agora a partir disso. Tem duas formas que eu gosto de aplicar esse efeito. Uma delas é vindo aqui e criando um mapa de degradê colorido de duotone. Então eu deixo o preto como preto e eu posso vir aqui e aplicar uma cor para ficar estiloso, eu diria. Aqui eu posso deixar um verde, dou um OK e já temos um efeito aqui bem legal com duotone e com bitmap aplicado. Para finalizar, para ficar bem bonito, você pode pegar uma textura e jogar aqui em cima da sua imagem, que aí vai dar um efeito muito foda de como se fosse uma impressão mesmo, né? Daí que você pode unir um pouquinho, né, para não ficar muito forte. E aqui a gente já tem um efeito bem legal. A segunda coisa que você pode fazer é tentar deixar a imagem colorida. É um processo um pouco mais chato, mas tem como fazer. Você pega novamente a imagem que você usou, joga em cima do seu arquivo, já com o bitmap pronto, né? Você muda o blend mode dela. Aqui vai ser muito no olho também. Opa, tem que mudar a imagem colorida. Então você pega a imagem colorida, muda o blend mode dela. Aqui vai ser muito no olho porque vai depender da sua imagem, de como o bitmap ficou.
Mas no meu caso aqui, esse aqui, o Super Exposição Linear, já funcionou, ficou um efeito bem legal. Agora eu posso só dar um toque para deixar um pouco mais claro isso aqui. Então, vou mexer nos níveis, trazer um pouco mais para cá, para deixar mais claro e ter mais cor. Vou mexer um pouco na exposição aqui, então vou aumentar um pouquinho para deixar mais clara a minha imagem. E vou mexer um pouco nas curvas também, para trazer um pouco mais de fade aqui, para ficar um pouco mais acinzentado a minha imagem. Agora, vou deixar esse fundo colorido também, para dar um efeito mais legal ainda. Então, eu vou vir aqui com o meu W, ou vir aqui nessa função ferramenta seleção de objeto, vou selecionar minha personagem. Aqui a seleção não pegou, então eu vou vir com o meu laço, segurando o Shift, eu vou adicionar essa seleção na minha seleção, porque não pegou aqui. Pronto, agora que pegou toda a minha personagem, eu vou dar um Ctrl Shift I, porque eu quero que pega só o fundo, então Ctrl Shift I para inverter a seleção. Vou voltar aqui no meu painelzinho e vou criar um mapa de degradê novamente. E vou colocar um fundo vermelho aqui, para dar um contraste legal com a imagem. Ativei a textura e pronto. Temos o efeito aqui de uma forma totalmente diferente, mas aplicado lindamente e perfeitamente aqui, como se fosse um xerox, uma impressão, e fica bem legal, fica muito maneiro. Trouxe uma segunda imagem aqui para vocês verem como o efeito se comporta, né, com outras imagens. Eu vou fazer o mesmo processo, então eu vou acelerar aqui o vídeo e eu volto depois com o resultado para vocês verem. E pronto, assim ficou a segunda aplicação do efeito. Nesse caso aqui, eu usei um padrão diferente, eu usei o padrão diamante, então você consegue ver que fica um padrão diferente. Esse é o diamante, esse aqui o que eu usei foi o... Esqueci, mas foi um outro padrão, então você consegue ir mudando de acordo com o padrão para você ver as diferentes aplicações e como fica na sua imagem. Mas como vocês podem ver, o efeito fica muito lindo, fica bem legal e é muito prático de fazer. E esse foi o videozinho de hoje, espero que você tenha aprendido alguma coisa. E se você gostou desse vídeo, cara, deixa um likezinho, se inscreve no canal que tem muito conteúdo pra vir ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!